E Ô, aí, Marcelo Freixo, rapaz, que saudade de você, hein? da mesma forma, né? Como é que você tá, Saudade meu irmão? daqueles longos encontros presenciais, né? De botar a política brasileira em dia, né? O cara sai do plenário, né, Freixo? É, Termina a sessão 8, 9 da noite, e aí eu terminamos nos sempre, reunindo, às vezes, lá em casa ou em outros lugares, para conversar até meia-noite, 1 da madrugada, do que vamos fazer exatamente, para eu ajudar o sempre, Brasil a sair desta noite triste aí do neofascismo do Bolsonaro, né? eu Bom te sempre ver, brinco, Marcelo. Fontana, eu sempre brinco dizendo que o plenário serve para a gente consolidar aquilo que decidiu fora dele. É um pouco isso, né? É um pouco isso. Mas, E como Marcelo, eu é que você estava tá? aqui, Família tá bem? tá bem, tá todo mundo bem, e estamos aqui guardando a nossa quarentena, né? Mas a família toda bem de saúde, os netos crescendo. Outro dia comemorei 1 ano de vida do meu netinho mais novo. Ah, coisa mais linda. Isso aí. E tu estás em Brasília hoje ou está no Rio, Marcelo? Rio, estamos aqui no Rio. No Rio. Não Bom, então adianta eu ficar em deixa. Brasília, porque não dá para entrar no plenário, né, tem um lugar. Aliás, eu tô bem, tô com bastante saudades daquele plenário presencial que a gente pode fazer uma disputa mais forte, né? É verdade, viu? É verdade. Mas e aí, você viu hoje, rapaz, só para a gente começar por esse assunto, que eu acho que quem está assistindo merece, o Bolsonaro, eu tenho, bom, enfim, você já sabe o que eu penso sobre isso. O Bolsonaro é eleito muito em cima da ideia. Eu não acho que o Bolsonaro foi eleito por ser antipetista. Tinham outros na fila com mais legitimidade do que ele para dizer que era antipetista. O Bolsonaro foi eleito por conseguir construir uma imagem da antipolítica. O cara que estava fora da política, o cara que fala bobagem, o cara que fala que nem o povo. Né? Então, assim, ele Contra o constrói, establishment, né? não exatamente, fora do sistema, né? Como gostam de dizer, o Bolsonaro estava fora do sistema. E ele consegue, por mais que ele tivesse no sistema há 30 anos, eleger os filhos no sistema. Eu acho que esse é um grande debate para a gente fazer sobre Bolsonaro e o sistema, né? Porque ele é eleito a partir de uma ideia de que ele não é do sistema, e o pior, por ser eleito assim, Fontana, ele precisa governar assim. Se você parar para pensar no papel dos seus ministros, o papel dos ministros é criar crise. Por que ele manteve o asno do Van Traub esse tempo todo? Né? Para poder ir produzindo crises, porque ao produzir crise, ele, de alguma maneira, consolida a ideia de que ele não é da política. Tanto é que ele não consegue nem governar. O que é a Damares? O que é. Né? Então, assim, ele vai E outra produzindo coisa a própria crise, interessante, que é né, uma. hein, Marcelo? Eu só quero aproveitar, não precisa muito te apresentar para as pessoas, mas é que depois a minha assessoria de comunicação, ela me puxa a orelha, Marcelo. Pô, tu começou o bate-papo e nem fez a É introdução, a verdade. apresentação. O pessoal organiza as coisas e nós ficamos esculhambando aqui a organização da turma, né? É Então, verdade. deixa eu contar para os nossos internautas, né? Já deu para vocês verem pela arrancada do nosso bate-papo. Eu e o Marcelo Freixo, eu, óbvio, conhecia o Freixo pela história de militância, de atuação política dele no Rio de Janeiro, como liderança nacional a partir do Rio de Janeiro, e sempre admirei muito o trabalho e a atuação dele, e tivemos esta felicidade, né, neste momento tão duro para o Brasil, que é ser deputado. Mas uma das coisas boas deste mandato, das melhores coisas, foi a gente ter se encontrado em Brasília pessoalmente, passamos a partilhar, Verdade. né, com frequência de conversas, análises políticas, conversas também, por óbvio, sobre a vida e os dilemas de vida real que todos nós temos, né, porque os líderes políticos, eu costumo dizer para as pessoas, são de carne e osso, como todos vocês estão aqui conosco, né? Tem os dramas com os filhos, com os netos, as coisas boas, tem as tristezas, as alegrias, mas o fato é que nos tornamos muito amigos, né? E hoje é Muito. uma grande alegria, em meio a esta pandemia e tantas lives e conversas sobre a política, o Brasil e o futuro, estar aqui batendo um papo com Muito bom. este historiador. O Freixo é professor de história, e eu quero confessar uma coisa que eu não tinha dito para ele ainda. Eu tenho um filho que fez história, e eu tenho aquele desejo meio guardado de lado
eu tive a oportunidade que o povo brasileiro me deu, né, de fazer 2 cursos universitários. Eu sou médico e fiz administração de empresas e pública, mas sempre tive vontade de fazer história, né? Porque eu acho que o curso de história ele dá uma visão assim, né, de mundo, de processo social fantástico para todos nós. Então, esta é mais uma das qualidades do Freixo, é professor de história. Ele foi deputado estadual durante diversos mandatos. Ele mesmo vai precisar, depois acho que foram 3, né, Marcelo? 3 mandatos. 3 mandatos. E presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa em torno de 10 anos. Ele presidiu a Comissão de Direitos Humanos. E enfrentou com muita força, né, a milícia do Rio de Janeiro, o crime organizado, presidiu, inclusive, que foi um momento marcante da trajetória política, da atuação política do Freixo, presidiu uma CPI para investigar as milícias, o tráfico de armas no Rio de Janeiro. Portanto, nós vamos conversar um pouco também sobre isso, não sobre aquele tempo da CPI, mas isto deu ao Freixo um conhecimento que vem de longa data do modus operandi da família Bolsonaro e a sua relação com a milícia, né? E ele foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro 2 vezes, com votações extraordinárias, e do meu ponto de vista o Rio estaria bem melhor se ele fosse prefeito. Nesse papo a gente talvez entre ali adiante, vamos falar de frente, etc. Eu queria te sugerir bem isso, Marcelo, que tu começasse assim, por onde tu começou. A gente começou meio direto neste papo, né? Recapitulando, tu disseste muito bem, o Bolsonaro ele se elegeu com este perfil fake, né, de anti-establishment, e aí eu também falo de cátedra porque convivi com ele na Câmara Federal. Eu sou deputado pelo 6º mandato, portanto sempre estive na Câmara no período todo em que ele foi deputado, e ali na Câmara ele sempre foi o que ele está sendo na presidência, né, Freixo? Ele era um criador de casos, um cara que vivia polarizando em cima daquelas posições de extrema-direita. Às vezes me parecia, inclusive, que fazia aquilo lá muito mais como um teatro, como uma convicção, né? Ele é bom nesse teatro, tanto que ele conseguiu convencer neste mau teatro, né? Porque o teatro é uma coisa muito boa e que nós todos gostamos e queremos voltar aí, né? Tão logo a gente saia da pandemia. Mas este teatro negativo, que ele é um baita especialista em fazer, de arrumar brigas que ele entra de propósito só para dar um resultado político, o fato é que ele chegou à presidência nesta conjunção, né, de circunstâncias, dentre elas esta criminalização da política como um todo, que foi muito construída dentro de uma lógica que queria retirar, né, a esquerda, o campo popular. E vamos falar também claramente o antipetismo, que sempre foi mais intenso pelo fato de que o PT estava no governo, né? Elegeu os 2 últimos presidentes, que aliás elegemos juntos em movimentos de segundo turno sempre, né? Nós tínhamos, por óbvio, as críticas construtivas e positivas, né, de setores a limites do governo, mas o fato é que se engatou aquela lógica, né, de criar um ambiente muito intenso de criminalização da política e, portanto, se criou o espaço para que este falso anti-establishment virasse presidente. E ele governa assim agora. Isso está dando um prejuízo enorme ao Brasil. Crise sanitária, vidas sendo perdidas, a economia aos frangalhos, não só por causa da pandemia, mas por conta, né, da maneira como ele está governando de forma totalmente anárquica. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que nós vamos ir construindo um movimento, seja da nossa aliança ampla, né, para retirar o Bolsonaro, e como nós vamos ir construindo este reencontro com parcela da opinião pública que foi induzida a erro e terminou optando pelo Bolsonaro, induzida, né, por este ambiente que levou a erros, e nós temos que recompor relações com estes setores e trazê-los para o campo da democracia. Vamos te ouvir um pouquinho sobre isso, Freixo. Vamos lá.
Eu tenho falado muito sobre isso, Fontana. Eu acho que é importante e queria te agradecer muito ao convite. Eu cheguei nesse mandato, né, no ano passado, em Brasília, e já tinha você como uma referência muito forte de uma atuação parlamentar. Para mim, você é um dos maiores oradores daquela casa e é reconhecido assim por muita gente. E é um deputado muito sério, muito atuante. Você vem da área da saúde, você tem a sua formação, aliás, como médico de família, inclusive, se não me engano. E nesse momento é muito importante sempre te ouvir. Por isso que eu aceitei seu convite para a gente estar aqui conversando, pela sua experiência enorme, não só no Rio Grande do Sul, mas principalmente por tudo que você vem fazendo lá em Brasília. E obrigado pela acolhida. Chegar em Brasília no primeiro mandato não é simples, não é fácil, não. Não, e outra coisa que eu esqueci de contar aqui, né? Tu já chegou candidato a presidente da Câmara e com muita alegria eu estive ali no centro da tua candidatura. Não conseguimos te eleger, porque aquela Câmara... Não é fácil fazer maioria naquela Câmara para candidatos com esse perfil, mas foi uma honra para mim ter votado em ti para presidente da Câmara. Fizemos um barulho bom, né? Provocamos um bom debate, um bom debate, bom duelo. Mas aí, Fontana, assim, como é que eu conheço a família Bolsonaro de longa data? Infelizmente, eles brotaram do pântano aqui do Rio de Janeiro e chegaram à presidência da República, coisa que ninguém esperava, nem eles. Tem uma parte grande, sinceramente, o que vai derrubar o Bolsonaro não é o seu futuro, é o seu passado. O que vai derrubar o Bolsonaro, o que vai eliminar o futuro do Bolsonaro é o seu passado. Porque por nunca acreditar que fosse presidente, por sua eleição ser um acidente histórico daqueles que você vive, né, a cada era no mundo, eles também não acreditavam. Então, essa coisa do Queiroz, depois a gente vai explicar sobre isso, essa coisa da rachadinha, do esquema, o Bolsonaro disse que o chefe do escritório do crime era um herói. Ele diz isso no plenário da Câmara. É porque o cara, óbvio, se em algum momento ele achasse que ele ia virar presidente da República, ele jamais falaria isso. Né? Mas é isso, não sabia, não imaginou. Hoje eu recebi um videozinho a ele no Jornal Nacional dizendo: muitas famílias se envolvem na política. A minha tem uma característica, é uma família honesta. Aí entra aquelas gargalhadas, né? É um vídeo maravilhoso. Então, eu vi. O vídeo viralizou já. Aí tô aquela gargalhada, eu não paro de rir, eu lembro e fico rindo. Agora, por quê? Porque nem eles acreditavam que seriam eleitos, né? Então a gente precisa entender essa eleição do Bolsonaro, assim. Muita gente fala assim, não, mas vamos fazer ações concretas. A gente está fazendo ações concretas. A luta contra o Bolsonaro é uma ação concreta. Eu não tenho dúvida que se não fosse a pandemia, se não fosse a necessidade de isolamento, aliás, está chegando no Sul, né? Está chegando de forma mais severa no Sul, mais perigosa no Sul agora. A cidade do Rio de Janeiro já tem mais mortos do que a China, né? Só para você ter a cidade. O Estado já passou muito tempo, o Estado tem o dobro. A cidade do Rio já tem mais mortos que a China. Então, é uma situação muito dramática, é uma situação que mata na desigualdade, mata mais os pobres, 5 vezes mais negros mortos do que brancos na pandemia. Então, a gente vai vivendo uma situação muito delicada e num momento de um desgoverno completo. Mas esse desgoverno do Bolsonaro, isso tem uma razão de ser. Ele precisa governar a partir da crise. Ele governa com a crise. Ele governa em cima da lógica de que não é da política. O problema é que ele é a pior política. Ele é o que há de mais antigo na política. Ele é o pior sistema. Você não tem um único sistema, você tem vários. Ele não está agora com o Centrão. Bolsonaro sempre fez parte do Centrão, sempre fez parte das negociatas do Centrão, apoiou o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, apoiaram o Pisciani na presidência da Assembleia Legislativa, votaram insistentemente nisso, sempre tiveram esquemas, sempre foram... Então, ele sempre foi do sistema. Mas ele, depois de 2013, nós cometemos alguns erros profundos e graves em 2013. Ele conseguiu ler, ele monta uma rede de WhatsApp a partir de 2014. Então, ele agiu antes da gente, ele teve uma visão antes da gente. Em 2014, ele começa a montar essa rede de WhatsApp de comunicação, e ele é bom nisso, né? Nessa comunicação bandida, criminosa, mas ele é bom nisso. Ele vai se expandindo até que um grupo de estrategistas entende que aquele jeito tosco dele podia ser uma linguagem que adaptasse bem com a ideia da não política. E de alguém que estava na política. E ele pega uma bandeira muito importante para isso, que é a bandeira da segurança pública. Outro erro da esquerda, outro erro nosso. Nós nunca fizemos um debate sobre segurança pública com a seriedade que deveríamos fazer.
Bolsonaro dialoga com o medo das pessoas e dialoga com o cansaço das pessoas. Esses são os dois pilares de Bolsonaro. O medo e o cansaço. As pessoas estão cansadas da política. Ele vem dizendo, a política não serve para nada, é tudo bandido, eu que resolvo. E a segurança pública, que ele diz que resolve da pior maneira possível. O medo e o cansaço são os pilares dele. Então ele precisa manter medo e ele precisa manter o povo cansado. Por isso que ele diz, olha, tem que fechar esse Congresso, porque ele sabe que as pessoas não gostam do Congresso e acham que o Congresso não serve para nada. Né? Eu acho que a gente, por exemplo, tem que rever a ideia de usar o termo fascista. Eu não tenho dúvida de que é fascista. Mas quem da população entende, a não ser os nossos de sempre, o que a gente está querendo dizer? Eu acho que tem três elementos, Fontana. Porque a gente não pode achar, somos 70%, ótimo. Não, ótimo cacete. 30% do lado de lá é muita coisa, Fontana. A gente não pode achar que 30% do lado de lá tá bom, tá legal. É muito. Não é possível, né, Frei? Só te interrompendo aqui, não é possível nós imaginarmos que 30% da população brasileira concorda com a metade das coisas que o Bolsonaro está fazendo contra a vida delas mesmas. As pessoas ainda estão, uma parte ainda está precisando descobrir os prejuízos que a forma como o Bolsonaro governa o país estão causando na vida delas. E eu concordo muito contigo. As palavras de ordem, elas podem servir para um momento ou outro, nós não temos, por óbvio, nada contra elas. Mas nós precisamos decodificar a nossa fala. Nós temos que voltar a conversar, por exemplo, com os brasileiros, e são milhões que têm um forte apelo com a religiosidade, tem uma atividade importante da sua vida, que é a sua religiosidade. Nós temos que conversar com os profissionais da segurança pública e com a importância de uma política de segurança pública que olhe para o interesse da maioria da população e que, portanto, não caia neste terreno da milicianização da polícia, de uma polícia que atue, né, de forma inadequada. E nisso tu também tens, né, uma trajetória importante, longa, e eu queria, nessa sequência que nós vamos falando sobre a situação do país, né, nós não temos dúvida nenhuma que a síntese da saída, o país precisa fazer muitas coisas para encontrar a saída para esta crise profunda em que ele se encontra. Uma crise política profunda, uma crise institucional profunda, uma crise sanitária que se agravou barbaramente pela irresponsabilidade com que o governo Bolsonaro está lidando com ela. Depois vamos falar um pouquinho sobre a crise sanitária, as mortes desnecessárias que o Brasil está vendo, e mortes não se contam em número, Freixo. Eu só abro esse parênteses, depois vamos voltar para a questão sanitária. Morte não se conta por número, morte se pensa como é que é a vida de cada uma daquelas pessoas que morreu. Como é que é se eu tivesse morrido? Esta é a melhor maneira de olhar para essas 52 mil mortes. Como é que seria se o meu pai tivesse morrido? Como é que seria se um filho meu tivesse morrido? Se um grande amigo tivesse morrido? Nós temos que tentar transformar essas 53 mil pessoas em pessoas próximas de nós. A semana passada eu tive um amigo que esteve internado, né, e acompanhei, torci muito por ele, e felizmente ele se recuperou. Mas eu ia dizendo, eu ia colocando um pouco para a tua análise. Nós sabemos que nós temos que reunir uma força política, uma força social grande, que seja mais, inclusive, do que os 70%, como tu falas, numa aliança ampla em defesa da democracia, dos direitos do povo brasileiro, e nós temos que ter capacidade de conviver com diferentes nesta aliança, que tem que ter o objetivo, eu tenho falado, eu pelo menos penso assim, o programa mínimo de uma aliança em defesa da democracia brasileira é o fim do governo Bolsonaro, a retirada de Bolsonaro da presidência, pelos crimes de responsabilidade que ele já cometeu, é um serial killer no cometimento de crimes de responsabilidade, ou o julgamento do próprio TSE. Né? E aí nós termos, neste programa mínimo, uma nova eleição direta para que o povo possa repactuar o país com o seu voto, escolhendo quem deve governar o país. Fontana, eu acho assim, estão pedindo para tirar os comentários. Como foi você que puxou, é você que tem que tirar os comentários se você quiser tirar. Mas vamos lá.
nesse espaço que está comentar, se você apertar aí, vai aparecer 3 pontinhos aí. Você aperta nos 3 pontinhos para desativar comentários. Boa, já desativamos. Maravilha. Mas aí, deixa só, enquanto tu fala, eu vou aqui fechar uma janela que está entrando os mosquitos aqui pela janela, eu tenho que fechar a janela. Mas pode vai que eu vou falar. Mas sobra uns. Aliás, tem até gafanhoto, né? Aliás, hoje eu recebi um negócio ótimo, o Bolsonaro dizendo que não é a nuvem de gafanhoto, são apenas 4 joaninhas, né? Igual ele fez com o coronavírus. Mas não duvido nada que ele diga isso. Mas parece que os gafanhotos se afastaram, foram para outro lugar. Deve estar com medo do Bolsonaro. Tem 3 elementos, Fontana, que eu acho que a gente precisa colocar na pauta, na nossa fala, né? É claro que entre nós, nas reuniões, nos grupos, nos seguidores, você fala em fascismo. Eu acho que o governo Bolsonaro é fascista no sentido totalitário, de não aceitar a diferença. Nós já vivemos um golpe, ao contrário do que muitos acham, não vai ter um golpe no Brasil. O golpe já está em curso. Você tem rupturas da democracia já acontecendo. O que está acontecendo com a cultura? Hoje nós não temos ministro da Saúde há mais de um mês. Hoje ele colocou um novo ministro da Educação. Pelo visto, não vai melhorar muito, né? Mas hoje você não tem ministro da Cultura, você tem uma verba cerceada da cultura, você tem perseguição a jornalista, feito pelo próprio presidente que manda a gente calar a boca. Então, você tem rupturas do processo democrático, do funcionamento democrático. Você tem intervenções, você tem ações, né? Ou seja, organizações financiadas com dinheiro público, com a participação do presidente, com a participação de parlamentares que falam em fechar o Congresso, fechar o Supremo e intervenção militar. Então, você tem um processo violento, você tem entrega de armas e descontrole das munições e o presidente falando em guerra civil, né? Você tem o comandante da Força Nacional de Segurança provocando uma situação de milícia armada pública, denunciado por agentes da própria Força Nacional de Segurança como uma milícia particular de Bolsonaro. Tem uma denúncia na PGR sobre isso. Então, assim, é uma situação já de ruptura. Não é uma ruptura que vai acontecer, é uma ruptura que está em curso. E uma ruptura marcada pela ideia antissistêmica de Bolsonaro, que é fora da política. Mas qual seria a política de Bolsonaro? Qual seria a política de Bolsonaro? A política de Bolsonaro é um Estado totalitário. A política de Bolsonaro é a ruptura com as instituições. Então, nós precisamos fazer um debate com o conjunto. É claro que é bom ter 70% hoje contra Bolsonaro, mas isso não é suficiente. A gente tem que entender esses 30%. Bolsonaro tem que ser reduzido aos seus fiéis, a 10%. Tem 3 elementos centrais que eu acho melhor do que o fascismo para a gente falar: família, emprego e saúde. Esses são 3 elementos que você dialoga com o povo. O Bolsonaro só cuida da família dele. O Bolsonaro só quer saber da família dele, só protege a família dele. E protege a família dele de crimes, envolvimento com milícia, desvio de grana, enriquecimento. O Bolsonaro só olha para a família dele porque não dá tempo de procurar outro. A gente tem que falar com as famílias. A ideia de que as famílias estão sendo devassadas por uma crise econômica e por uma crise de saúde, a gente tem que falar com as famílias, discutir com os setores religiosos, que chegam em todas as famílias, de todas as classes sociais. Tem que falar de emprego, a maior crise econômica. Está aí a questão da renda básica. O povo não sabe que foi o Congresso que levou para R$600. O Bolsonaro queria pagar 200. Então, no lugar de ficar nas palavras de ordem, que muitas vezes nos aquecem, mas nos distanciam do povo. Então, eu acho que família, emprego e saúde são elementos que dialogam mais com os populares que elegeram. Aproveita essa deixa que tu deu, e aí depois eu falo um pouco da questão da pandemia, né, porque a gente tem que falar todos os dias sobre ela, mas aproveita essa frase boa que tu colocou, que sintetizou, porque eu já te falei uma vez que tu faz a melhor síntese, né, sobre esta história obscura, e tu disseste hoje na abertura aqui da live, que vai ser o passado do Bolsonaro, que vai derrubar ele do governo, porque há motivos de sobra para isso. Eu queria pedir que tu fizesse o famoso compacto. Te lembra naquela época que a gente via o jogo de futebol no domingo, aí de noite tinha o compacto, os melhores lances. O compacto do que são os sinais claros da relação da família Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro com as milícias e com a corrupção do Rio de Janeiro. Claro, vamos lá.
Para quem não é do Rio, né, e muita gente aqui assistindo a gente não é do Rio de Janeiro, o Bolsonaro, é muito importante falar do Queiroz, né? Preso na casa do advogado, que, aliás, que advogado, né? Que figura inusitada, né? Realmente, o Bolsonaro é um tampão de bueiro, né? Assim, o que surgiu de cocô na vida pública depois que esse cara assumiu a presidência é um negócio fétido, né? É impressionante. O que é aquele advogado? O que é aquilo, né? Você viu que ele vendeu um terreno num brejo por 2 milhões, né? Isso, assim, são figuras realmente sensacionais da nossa República, né? Enfim, um operador imobiliário. Então, Freixo, o advogado é um operador imobiliário melhor que o Flávio Bolsonaro, que parece que o Flávio ganha muito dinheiro comprando e vendendo apartamento aí no Rio de Janeiro. Eu acho que os do espetáculo imobiliário do país. Mas vamos lá. O que acontece aqui no Rio? Na década de 80, o Queiroz conhece o Jair Bolsonaro. A relação original do Queiroz é com o Jair Bolsonaro. Na década de 80. Eles são amigos de longa data. Longa data. O Queiroz sai do Exército, entra na Polícia Militar. Vai servir num batalhão aqui em Jacarepaguá, que é uma área muito dominada por milícia, integralmente dominada por milícias hoje, né? E é o 18º Batalhão. Lá ele fica amigo e ele serve junto, ele andava na mesma patambo que o Adriano. Patambo é aqui, como a gente chama carro de polícia, não sei como é que vocês chamam no Sul. Mas ele e o Adriano eram parceiros, eles eram da mesma turma da polícia. O Adriano da Nóbrega, morto recentemente na Bahia. Eles respondem a um homicídio juntos. Eles mataram uma pessoa na Cidade de Deus, né? Que fica na área desse batalhão. O Adriano, ele vai trabalhar para a máfia de caça-níqueis. Ele começa a se tornar um líder de um grupo chamado Escritório do Crime de Matadores. Ele é expulso da Polícia Militar. Ele é expulso da Polícia Militar, ele chega a ser preso e ele é expulso da Polícia Militar. Esse é o Adriano, né? É uma figura muito perigosa, capitão do BOPE, um matador muito frio, muito violento. Enfim, essa figura. Muito amigo do Queiroz. O Queiroz, isso é interessante de avisar para quem te assiste, o Queiroz, ele só vai trabalhar no gabinete do Flávio em 2007. Mas em 2005, portanto, antes do Queiroz ir trabalhar no Flávio, colocado lá pelo Jair, o Flávio entrega uma medalha Tiradentes ao Adriano. O Adriano é preso por um homicídio. Como uma maneira de homenagear o Adriano e defendê-lo na prisão, o Flávio e o Jair Bolsonaro diz que o Flávio fez isso a pedido dele. O Jair fala isso. O Jair faz um discurso no Congresso Nacional dizendo que o Adriano era um herói, o chefe do escritório do crime, um cara que logo depois é expulso da polícia por relações com a contravenção. O Jair Bolsonaro chama de herói no plenário da Câmara e eles entregam uma medalha Tiradentes antes do Queiroz trabalhar. Ou seja, as relações entre matadores, milícias, crime, polícia e política já eram as relações que norteavam a vida de Queiroz e Jair Bolsonaro. Vou repetir. Crime, polícia, política. Matadores, milícias, contravenção. É este esgoto, é esta natureza, este é o embrião de onde surge a relação Bolsonaro-Queiroz. É isso que nos governa o país hoje. Para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Né? E em 2007, portanto, já com uma relação muito sólida, o Jair coloca o Queiroz para trabalhar no gabinete do Flávio, para coordenar todos os mandatos da família. Não é uma iniciativa do Flávio, é uma iniciativa do Jair. O Queiroz sempre foi um cara do Jair. Sempre. Né? E eu falo isso em tudo quanto é lugar, e eles não me contestam. Aliás, eles não querem esse debate. Eles querem debater qualquer outra coisa, menos isso. Né? E aí, o que eles fazem? O que acontece que é muito, muito importante? O Queiroz organizava a campanha da família Bolsonaro nas áreas milícias. E aí o Queiroz monta um esquema de corrupção dentro do gabinete do Flávio. Ele leva 4 pessoas da sua família para o gabinete do Flávio e 2 para o gabinete do Jair. Uma das suas filhas, que é personal trainer em diversas academias do Rio de Janeiro, era assessora do Jair. E 80% do seu salário era depositado na conta do Queiroz, seu pai.
assessora daquelas que nunca trabalhou no gabinete do Jair, né? Ela só estava registrada para receber o dinheiro. Academia, comprovadamente. Então, assim, era um grande esquema de lavagem de dinheiro, de laranja, da família. Nunca foi algo só do Flávio. Por isso que agora, Freixo, vou só completar uma coisa, Henrique. Só uma coisa que é importante. Por isso que é muito importante a história do cheque dado pelo Queiroz na conta da primeira-dama, da esposa do Bolsonaro, da Michele. E aí o Bolsonaro não é um empréstimo, mas é o cara que coordena o esquema de fraude. Né? Tendo funcionário do gabinete que volta. Aparece um cheque dele. Não, e aí é o seguinte, o Bolsonaro falou, não, eu emprestei o dinheiro para ele. Tá bom, emprestou quando? Deu quando? Cadê o depósito? Foi... Tem que explicar, ele é presidente. E Freixo, e aí emprestou 40 mil reais para um cara na conta de quem circulava 1,5 milhão, 2 milhões por ano. Por que o Queiroz ia precisar desse dinheiro emprestado? Um cara onde circulava todos aqueles milhões de reais na conta dele, né? Não, e se mas, você Freixo, tem um negócio que está todo mundo, né? Óbvio, como a gente sabe que o Queiroz ele foi o grande operador ao longo de muitos anos dos negócios da família Bolsonaro e dos mandatos, como tu explicaste muito bem, e da relação da família Bolsonaro com as milícias, com aquelas que eles têm, inclusive com o escritório do crime, nós assistimos há pouco tempo atrás uma queima de arquivo. Né? Eu chamo queima de arquivo. A morte do Adriano, para mim, foi uma queima de arquivo. Né? Nós agora temos a esposa do Queiroz foragida. Eu tenho dito, ela não vai estar assistindo esta live aqui, dificilmente algum conhecido dela vai estar assistindo, mas se alguém porventura estivesse assistindo, a minha sugestão para ela é a seguinte: te entregue e peça proteção do programa de proteção de testemunhas, porque ela pode ser morta a qualquer momento. Agora, qual é a tua expectativa pelo perfil do Queiroz? Tu acha que ele vai... Nós passamos quase 2 anos perguntando onde é que está o Queiroz, tá? Aliás, aí é um assunto agora muito sério e duro para todos nós. Nós também queremos e vamos descobrir ao longo do próximo período, tomara que seja um curto período, quem mandou matar Marielle. Porque isso é uma questão de honra para todos os democratas brasileiros, para todos que defendem, né, um país com dignidade. Mas eu ia dizer o seguinte, tu acha que o Queiroz pode contar o que ele sabe ou a tendência dele é ficar em silêncio? Eu sei que essa pergunta é difícil de responder, mas é uma curiosidade que o Brasil todo tem, porque nós ficamos 2 anos, onde é que está o Queiroz? Agora ele apareceu, ele estava na casa do advogado do Bolsonaro, escondido lá. Né? Igual o advogado disse que não estava foragido, que ele só foi passar 1 ano de veraneio lá na casa dele. O advogado disse que não sabia que ele estava lá. Não sabia que ele estava. Imagina tu, Freixo, tu ter uma casa numa cidade e um cara passar 1 ano dentro dela e tu não sabia que o cara estava lá. Ou ele tem eu já tô quase convencido que foi o Guilherme Boulos que colocou ele lá pelo movimento sem tempo. Nós vamos convidar o Boulos também para fazer uma live, eu, tu e o Boulos, para falar. Eu não duvido que daqui a pouco eles digam que foi o Boulos. Mas o que tu acha? Tu acha que a tendência agora com a prisão dele é que o Ministério Público do Rio consiga evoluir nessa investigação e que ele fale alguma coisa? Eu acho assim, a informação que a gente está recebendo é que ele estaria em greve de fome e muito preocupado com a mulher. Né? Realmente, a vida dele está completamente desgraçada, a vida da família dele está completamente desgraçada. Você imagina, ele nunca imaginou que fosse passar por isso, era o cara de confiança, era o cara que frequentava pescarias, a casa. Eles eram muito... Eu sei quem é, eu conheço o Queiroz. Eu fui deputado estadual junto com o Flávio. Sempre que você encontrava o Flávio, o Queiroz estava do lado. O Jair Bolsonaro, ele toda sexta-feira trabalhava na Assembleia Legislativa. Então, toda sexta-feira eu via Queiroz, Jair e Flávio juntos. Toda sexta durante 12 anos. Então, assim, não era uma relação qualquer a relação dessas pessoas. Né? O Queiroz acabou com a vida dele. Né? Então, assim, mesmo hoje teve um julgamento muito delicado. O Flávio Bolsonaro conseguiu foro privilegiado. Não sei se você viu isso. Por 2-1. Aliás, um julgamento que eu quero lamentar aqui, a decisão do Tribunal de Justiça. Um desembargador que votou, inclusive, dando ao Flávio Bolsonaro o direito de foro privilegiado, é amigo íntimo da advogada do Flávio Bolsonaro. Deveria estar por impedido de votar no meu parco entendimento. Né? Um desembargador que vai julgar, que é amigo íntimo, que foi no casamento da advogada do réu,
não vejo em condições de fazer esse julgamento. Não estou levantando suspeita nenhuma, mas acho que é uma condição muito grave, né, o que acontece. E o Bolsonaro, que passou a vida inteira, né, falando bobagem e dizendo que, olha aí, foro privilegiado, está aí. Agora o seu filho não ser preso, porque o destino do Flávio, não tenho a menor dúvida, o Flávio vai ser preso, né? Ele não tem como escapar, o Flávio Bolsonaro não tem como escapar, será preso, né, dessa investigação. Agora, a questão, eu já estou na página 3, né? Eu já quero saber que relações o Jair tem com isso. O Flávio, para mim, é favas contadas. Se o Flávio não for preso, parou, desmancha o jogo, igual a criança quando está perdendo o ovo, né? Desmancha o jogo, começa de novo, né? Porque não tem a menor condição dele escapar dessa investigação com as evidências. O Queiroz pagava a mensalidade do filho e das filhas do Flávio e plano de saúde, com dinheiro vivo. Então, assim, não tem a menor chance. Agora, o Queiroz tem um problema nessa história, sobre a sua pergunta se ele vai falar ou não, que é quando pegarem a sua esposa, quando pegarem a sua mulher. Né? Porque aí, assim, ele tem filhos que estão ali. A hora que pegar a mulher, a hora que prender a mulher, colocar dentro de uma penitenciária em Bangu, aí eu acho que complica. Entendeu? Não sei se a mulher não fala, se os filhos não falam, porque aí vai complicar. Seria muito bom para o Brasil, né, Freixo? Porque, de fato, à medida que essas questões todas venham à tona, nós vamos ter um caminho mais rápido, né, para se livrar deste verdadeiro pesadelo que é o governo Bolsonaro. Porque, claro, como eu digo, eu vejo, sempre tem na rede social uma parte daqueles apoiadores mais fanatizados do Bolsonaro, que ficam repetindo aquelas frases prontas, etc. Mas vamos perguntar para quem está ali, né, na vida real, não está engajado na política, está lutando para sobreviver, levar a sua vida. Quem teve a sua vida melhorada depois que o Bolsonaro virou presidente da República? Resposta que eu dou aqui, as pessoas não podem aqui falar direto, né, mas poderão postar aqui. Eu conheço a ampla maioria dos relatos que nós estamos vivenciando no Brasil, é de que a vida está piorando. O Brasil está entrando num buraco econômico que, obviamente, a pandemia agrava e muito, mas ela agrava uma situação que já vinha muito mal, né? Porque a política econômica que está sendo adotada no país, aliás, já nesses últimos 4 anos, desde a derrubada, né, através do impeachment fraudulento da presidenta Dilma, da derrubada do nosso governo, que era um governo com qualidades, com limites, com defeitos, com conquistas, mas era um governo que vinha construindo o pleno emprego, construindo uma distribuição de renda melhor e assim por diante. Bom, de lá para cá, a economia só piora, as pessoas perdem empregos aos milhões, nós estamos tendo perda de renda, o empobrecimento e a concentração de renda são cada vez maiores, e, aliás, em lugar nenhum do mundo, né, Freixo, deu certo esta política, assim, do fanatismo liberal, né, que é a que o Paulo Guedes conduz. Mas eu queria, Freixo, falar que Aliás, Fontana, assim, depois de Cadê o Queiroz, a gente tem que lançar a campanha Cadê o Paulo Guedes, porque ele está tão desaparecido quanto o Queiroz. Exatamente. E, aliás, quando ele aparece, viu, Freixo? E quando ele aparece, é só para piorar a situação. Por exemplo, agora nós estamos numa grande batalha, aliás, também com deputados de partidos de centro, mas nós da oposição, nós da esquerda, estamos numa grande batalha. Uma das maiores prioridades nossas é a prorrogação da renda mínima, com R$600 por pessoa, sem baixar o valor. Qual é a fala do Bolsonaro e do Paulo Guedes? Tem que baixar para 300. Ou seja, isso vai ser... É porque eles apostam no caos social, né? Mas eu queria, Frei, só falar 2 minutos sobre a pandemia, porque todas as lives eu procuro fazer uma síntese para as pessoas, lógico, estão todos acompanhando, mas a situação, primeira frase é o seguinte, né, gente? No Brasil, nós estamos perdendo a vida de milhares de brasileiros criminosamente por falta de ação e atitude do governo federal. A negação da pandemia de coronavírus, que é liderada no país por Jair Bolsonaro, com diversas ações, seja a ostensiva presença nas ruas,
sem máscara, dando o contra-exemplo das atitudes preventivas que teríamos que ter, seja a negação permanente, o boicote permanente às políticas de isolamento social responsável, que é a única ferramenta eficaz contra o vírus para evitar uma expansão rápida e enorme da pandemia, seja a propaganda falsa e ilusória de propaganda para, com isto, boicotar o isolamento social, e seja para garantir condições para as pessoas que estão tendo que ir para a batalha, porque não podem ficar em casa, porque não tem como alimentar a sua família. Então, o crime vem de todos os lados, né? Bolsonaro, dentre tantos crimes de responsabilidade que ele tem cometido, nós agimos em conjunto num deles, quando ele tentou e conseguiu finalmente, né, manipular, politizar, partidarizar, melhor dizendo, né? Quer dizer, o Bolsonaro trabalha para transformar a Polícia Federal numa polícia política, né? Numa polícia do Bolsonaro, para proteger amigos do Bolsonaro e para perseguir aqueles que pensam diferente do Bolsonaro. Então, este é um dos crimes de responsabilidade que ele cometeu. Claro. Aí não é nem eu e nem o Freixo que precisamos falar. Aí pode o próprio Moro, que é um grande amigo do Bolsonaro, depor sobre esta parte no pedido de CPI. Mas eu quero falar da parte de vidas, de saúde, porque tem diversos crimes de responsabilidade que o Bolsonaro está cometendo e que está gerando um genocídio onde, por óbvio, no Brasil nós iríamos perder milhares de vidas com a pandemia, infelizmente. Só que nós estamos perdendo 2 a 3 vezes mais vidas do que precisaríamos perder se as medidas tivessem sido tomadas. E, infelizmente, como ele continua com este boicote, como ele continua vendendo este falso dilema de que ou se abre mão do isolamento social ou não se terá melhoria na economia, o que é uma dicotomia sacana, não é burra, eu ia dizer burra não, é uma dicotomia sacana dele e dos seus apoiadores, que ele incentiva a disseminar isto. O Brasil vai indo para um caos cada vez maior e hoje nós já somos o 2º país do mundo com o maior número de mortes por coronavírus. E isso está longe de ser resolvido. O mês de julho tende a ser um mês com um número muito grande de mortes, porque a gente sabe que essa pandemia chega de avião, chega nos aeroportos, chega a um determinado setor da sociedade, mas começa a interiorizar, começa a chegar na região sul, na sua região, começa a chegar nas áreas mais pobres, nas áreas com maior dificuldade de isolamento, nas áreas com maior dificuldade de comunicação, nas áreas com maior dificuldade de acesso a leitos, né? Então, a tendência, nós hoje passamos de 50 mil e os cálculos que se fazem é que a gente pode chegar com alguma facilidade a 100 mil brasileiros mortos, né? Então, será um genocídio. Rapidamente. A gente está com mais de 1.000 brasileiros mortos por dia. Então, assim, é uma situação dramática. Freixo, deixa... Você não tem uma referência. Mas as pessoas... O Brasil segue no voo cego, né? Porque não comprou os testes que deveria ter comprado. O Brasil, na verdade, teve a oportunidade histórica de saber 40 a 45 dias antes da chegada da pandemia no país, porque, por uma circunstância geográfica, a pandemia já estava muito evoluída na Europa, na China, em outros lugares, e o Brasil e as pessoas que acompanham este tema, que são da área, epidemiologistas, infectologistas, sabiam, e por óbvio o presidente sabia que a pandemia chegaria ao Brasil, e o governo brasileiro não tomou as medidas que deveria ter tomado durante esses 40 dias de tempo que teve. O Brasil deveria ter hoje 40, 50 milhões de testes aplicados, não aplicou, então nós estamos numa espécie de voo cego. Portanto, o meu pedido para vocês é o seguinte: todos que podem, permaneçam em casa na sua quarentena. Aqueles que têm trabalhos essenciais,
ou que estão no desespero econômico por conta da irresponsabilidade do governo Bolsonaro e precisam ir à rua, vão com máscara, cuidem para não entrar em aglomerações, mantenham a distância de 2, 3 metros, tomem todos os cuidados, porque o vírus é muito letal, é muito contagioso e não é a gripezinha do Bolsonaro. Agora eu vou ler para colocar uma pergunta para ti, que depois eu também vou dar uma opinião sobre ela, né? Bom, primeiro, que veio já muita coisa, isso aqui é outra que eu vou contar aqui para todo mundo, ó. A minha assessoria de comunicação, a Juliana, a Priscila, o Ronaldão, eles me puxam a orelha, pô, Henrique, vai um monte de comentário, tudo, mas é que não dá tempo, gente, a gente fica um assunto puxa o outro e a gente vai conversando, então me desculpe as pessoas, mas algumas aqui eu vou colocar. A Eve de Lorenzo, ela diz, né, que Bolsonaro foi eleito por ignorância política daqueles que não se interessam por política, né? Eu acho que é mais complexo que isso, né? Mas o importante é que nós temos que acolher, viu, Eve? Todos aqueles que votaram por engano no Bolsonaro, nós temos que estar sempre de coração aberto, de braços abertos, sem entrar na escalada de ódio e intolerância que a extrema-direita quer impor ao país. O nosso ambiente é outro ambiente. Nós temos que derrotar a escalada de ódio e intolerância, claro, e recolher essas pessoas. Bom, aí o Leandro Marques dos Santos, tu não precisa falar sobre isso aí. Eu vou ter que ler esse comentário aqui, tá? Mas tu não precisa falar sobre ele, eu vou pular direto. Esperamos mais unidade da esquerda. O PT está devendo mais abertura. Eu até concordo com ele. Freixo é atualmente o melhor representante da esquerda para ser o prefeito do Rio e a Manu aqui em Porto Alegre. Eu vou dizer para o Leandro que são meus 2 candidatos, o Freixo no Rio e a Manu em Porto Alegre. Mas esse é um papo mais comprido, não é para a live de hoje. Vamos levar só na boa, que são outras variáveis, né? Mas em Porto Alegre a gente está indo muito bem com a Manuela e estamos tocando, e com muito respeito à candidatura da Fernanda Melchiona, que também é candidata, e a Juliana Brizola, que vai ser candidata, e eu sinto que nós estamos construindo um ambiente positivo, né, aqui em Porto Alegre. Bom, mas aí o seguinte, ó, tem uma pergunta que mexe com a gente. A Elza Costa, ela diz o seguinte para nós dois, Freixo. Já sabemos dos problemas. Quais as ações concretas que a esquerda está construindo? Eu gostei dessa provocação dela, né? Nós estamos construindo muitas coisas, Elza, mas... E alguém também me pede para abordar a questão da água. Rosa e Inês Westphalen. Nós não vamos entrar na questão da água. Infelizmente, ontem, né, o Senado aprovou a privatização do setor de saneamento. Vai ser péssimo para o país. Nós podemos reverter quando tiver um novo governo, uma nova correlação de forças no Congresso Nacional. Mas, infelizmente, Rosa, o estrago momentaneamente está feito. Pode ser recuperado à frente. Então, nós vamos viver um período de aumento de tarifas, de perda de ilusões, esse papo de dizer que vai universalizar com a privatização, não é assim. Mas eu quero voltar para aquela pergunta, o que nós estamos fazendo? Primeiro, dizer para a nossa amiga Elza que nós precisamos compreender que a correlação de forças na política, ela existe. E uma derrota é uma derrota. E nós sofremos uma derrota. Nós sofremos um golpe e um processo depois de construção de toda uma circunstância política que eu e o Freixo não vamos aprofundar agora aqui por falta de tempo, levou à eleição de Bolsonaro e levou à eleição de um Congresso ainda mais conservador que o Congresso anterior. E isso tem muitos preços, dentre eles a privatização da área de saneamento, mas tem outros também muito duros como este, né? Então, nós estamos fazendo uma série de ações, como lutar pela renda mínima, como lutar pela cultura do país. Se não fosse a oposição, nós não teríamos descolado os 3 bilhões que a cultura está tendo acesso agora com os programas que serão montados em cima do que votamos. Nós 130 deputados de 513 do Congresso Nacional. Agora, o centro, na minha opinião, do que nós estamos fazendo, Elza, trabalhando muito para organizar uma ampla base social
que se coloque com muita força na disputa nas redes e nas ruas, quando pudermos voltar às ruas, mas nas redes é muito importante disputar com verdade e disputar sem ódio, sem intolerância. É muito importante que nós consigamos chegar ao impeachment de Bolsonaro, ou o TSE termine, né, por julgar uma das ações que lá estão e casse a chapa Bolsonaro-Mourão. Mas se isto não ocorrer, na minha opinião, nós temos que trabalhar muito para criar as condições para o impeachment de Bolsonaro. Nós temos que trabalhar, por exemplo, para que a OAB se some aos pedidos de impeachment, que lá estão, eu e o Freixo somos signatários de um deles, os nossos partidos assinaram juntos, com diversos movimentos, mas estamos, porque crime de responsabilidade já tem. Nós temos que criar a condição política, né, para montar esta frente que garanta o impeachment e novas eleições. Que uma outra pessoa perguntou aqui, Freixo, não, mas vai fazer o impeachment e vai ficar o Mourão. Não, o nosso programa mínimo é a aprovação da PEC 37, da qual eu sou o autor, junto com o deputado Paulo Teixeira, e o Freixo é um grande apoiador dela, que determina novas eleições em caso de impeachment do presidente, e construir esta frente política que possa levar ao impeachment. E, dentre tantas coisas, e eu vou deixar esta última palavra agora contigo, Freixo, que nós estamos caminhando, né, para o encerramento da nossa 1 hora aqui de Instagram, e o Instagram derruba a gente mesmo quando chega 1 hora. Então, nós temos que concluir em 1 hora, acho que a gente tem uns 4, 5 minutos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse sentimento. Quais as saídas para o Brasil? Como é que nós vamos para esse impeachment? Como é que nós construímos uma frente ampla em defesa da democracia? Esses desafios de dar uma esperança para o nosso povo que não suporta mais viver sob o governo Bolsonaro. Vamos lá. Já te agradecendo, Fontana. É um prazer matar a saudade aqui de você, te ouvir falar e falar com o teu povo aqui. Mas dizer o seguinte, primeiro a Evelyn, né, que fala sobre o Bolsonaro ter sido eleito por uma ignorância política. Eu acho que não, viu, Evelyn? De forma muito fraterna, eu discordo. Eu acho que Bolsonaro é eleito pelos acertos do Bolsonaro e pelos nossos erros, igualmente. Se nós acharmos que nós não erramos e que Bolsonaro foi eleito por alguma outra razão estratosférica, não nos ajuda isso. Bolsonaro é eleito pelos nossos erros e pelos acertos que ele teve a partir de 2013. A gente precisa acertar, já que ele está errando. Então, a gente tem que acertar. Acho que esse é um caminho importante. E acho que um dos acertos é no caminho que o Leandro fala, que é da unidade. Eu ainda gostaria muito de ver uma unidade no Rio e em Porto Alegre, né? Com as candidaturas mais competitivas. Porque eu acho que se tem diferenças entre PT, PSB, PSOL, PDT, enfim, as diferenças são mínimas perto da nossa responsabilidade diante de enfrentar e derrotar um governo com tudo que representa Bolsonaro. Então, acho que não é a hora da gente olhar para o nosso quintal se tem um tufão atrás da gente arrancando as casas de cada um de nós. Já falei isso em vários momentos, falo isso com muita tranquilidade aqui. E a Elza toca no ponto mais importante, Elza. E aí eu acho que são 2 momentos. O que fazer concretamente? Primeiro que o que fazer não é só a esquerda que tem que fazer. A gente tem uma democracia sendo dilapidada, a gente tem uma democracia sendo solapada, uma democracia sendo atacada. O Bolsonaro é um serial killer da Constituição. Cada dia ele mata um artigo, né? Então, a gente precisa enfrentar isso, resgatar a Constituição, falar fundamentalmente de democracia com o povo, indo aquilo que está faltando ao povo. Economia, saúde, né? Emprego, vida, dignidade, transporte. A gente tem que conversar com o povo sobre aquilo que ele está entendendo que está faltando para ele. A saúde é pessoas mortas. Agora, é um debate institucional também. O Congresso está concreto. O Congresso, quando aprova a renda mínima, é uma ação concreta. O Congresso, quando aprova o orçamento de guerra, é uma ação concreta. O Congresso, quando aprova a ajuda ao pequeno e médio empresário para não ter muito desemprego, é uma ajuda concreta. Isso é ação concreta. Agora, nós podemos ir para a rua no meio da pandemia? Não, não podemos. Eu vou ser contra quem está indo para a rua? Não, porque eu nunca vou ser contra quem luta por democracia. Agora, eu acho bom, nesse momento de pandemia, podendo ter 100 mil brasileiros mortos, a gente fazer aglomeração na rua? Não, não acho bom. Não acho bom, acho perigoso. Mas eu sou jovem, vou para a rua. Tá bom, você chega em casa e encontra com seu avô, com sua avó, com a sua mãe, e você pode levar alguém da sua família à morte, e eu não quero isso. De ninguém. A hora que a pandemia
melhorar, não tem dúvida, vamos ter uma multidão, milhões e milhões de pessoas na rua e o Bolsonaro vai cair. Agora, essa ação concreta na rua, agora, com a pandemia, não dá para fazer. Concretamente não dá para fazer. Agora, que outras ações nós podemos fazer? Aí acho que entra uma coisa fundamental. Dialogar com quem votou no Bolsonaro. Tem uma parte que é fiel, nós não vamos conseguir dialogar. Mas tem uma parte que já está arrependida. Se chamar ele de burro e de ignorante, isso não ajuda. A gente precisa entender o que ele fez e oferecer a ele algo diferente do que a gente fez até agora. Tem uma pesquisa da Esther Solano. Eu vou te mandar essa pesquisa da Esther Solano. Está caindo. Então, boa. Henrique. Falta 1 minuto para nós. Ó, abraço. Eu acho que tá aí. Abraço imenso. E, ó, parabéns pela sua luta contra a desigualdade, pela taxação das grandes fortunas. Você é um dos deputados que lidera e a gente tem que enfrentar a desigualdade. Esse é o caminho da unidade da esquerda. Enfrentar a desigualdade. Vamos juntos.